enunciado dessa questão, que é uma questão de análise combinatória, diz que, de quantos modos diferentes, podemos escolher 5 crianças dentre 7 possíveis, para que as escolhidas possam se divertir em um carrossel, acomodando-se apenas uma criança em cada cavalinho, sabendo que no carrossel existem apenas 5 lugares. Queridos, em todo problema de análise combinatória, você deve identificar inicialmente o experimento. Qual é o experimento? O experimento trata-se do seguinte: existem 7 crianças, no carrossel só existem 5 lugares, então dentre essas 7 crianças, ter-se-á que escolher apenas 5, é uma primeira etapa do experimento, a escolha de 5, de apenas 5, dentre as 7 crianças disponíveis, e quando já tiver estas 5 crianças, acomodá-las no carrossel. Bom, se você tem 7 disponíveis para escolher apenas 5, tantos quantos forem os agrupamentos, de 7, 5 a 5. E é evidente que nessa etapa não há ordem. Então, trata-se de uma situação em que fica caracterizada uma combinação. Então, na primeira etapa, você vai ter tantas possibilidades quantas forem as combinações de 7, 5 a 5. Só que o experimento só se conclui quando as 5 crianças que já foram escolhidas estiverem no carrossel. Não é? Então, veja, disponíveis 5, para escolher apenas 5, tantos quantos forem os agrupamentos de 5, 5 a 5. Só que aí a ordem, então é um arranjo de 5, 5 a 5. Tá? Se é arranjo de 5, 5 a 5, trata-se de permutação de 5 possibilidades para essa etapa, e como não há extremidades no carrossel, permutação circular de 5 para a segunda etapa. Então, na segunda etapa, que é quando você vai acomodar as 5 crianças no carrossel, você vai ter tantas possibilidades quantas forem as permutações circulares de 5. Com essas 2 etapas, o experimento se conclui. Primeira etapa, combinação de 7, 5 a 5. Segunda etapa, permutação circular de 5. Aí nós vamos ter o quê? Como é que se calcula a quantidade de combinações de 7, 5 a 5? A fórmula nos diz que o número de combinações de n p a p é fatorial de n sobre fatorial de n menos p vezes fatorial de p. Começando pelo denominador, fatorial de n menos p, fatorial de 2, porque é 7 menos 5, 2, fatorial de 2, vezes fatorial de 5. Dentre esses 2 fatoriais, o de 2 e o de 5, o maior é o de 5. Veja, o menor é o de 2, calcula 2 vezes. E no numerador, fatorial de 7. Só que como no denominador já tem fatorial de 5, você escreve este fatorial de 7 decomposto parcialmente até o fatorial de 5. Então fica 7 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 6 vezes, fatorial de 5, vezes, e permutação circular de 5. Se houvesse extremidades, fosse permutação linear, seria fatorial de 5, porque permutação de n é igual a fatorial de n. Mas como não há extremidades nesses agrupamentos, nessas sequências, é permutação circular de n, então é fatorial de n sobre n. Então fica sobre 5 e no numerador, fatorial de 5. Decompondo parcialmente até o fatorial de 4, vamos às simplificações. Fatorial de 5, fatorial de 5, 5 com 5, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, esse fator é 7 vezes 3, 21, e este outro fator, fatorial de 4, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, então é 21 vezes 24. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4,
4, 8 e 2, 10, vai 1, 504. Então existem 504 maneiras, existem 504 formas, existem 504 possibilidades diferentes desse experimento ocorrer. Então a resposta vai à letra A de amar. Um beijo e um abraço.